Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza de mais uma semana que a gente se reúne aqui. Como toda quarta-feira, a gente está por aqui sempre falando sobre organização, sobre questionamento, sobre realmente como tornar nossa vida mais leve, principalmente dentro da nossa casa, né? Que a gente fala muito sobre dentro de casa, dentro, com as pessoas que a gente mais ama, né? Eu gosto muito de falar isso, que é um dos lugares, deveria ser pelo menos o mais importante da nossa vida aí, que é para trazer um refúgio, para trazer paz. E também, hoje a gente vai falar exatamente isso, sobre como a gente anda sobrecarregada e como a organização pode ser uma aliada nesse nosso processo. Eu já vou apresentar o meu convidado, mas antes quero dizer também que a gente tem aí nossos parceiros que apoiam o nosso pod, né? Então a Imperatriz e Toquilar sempre é presente no nosso cenário, a gente sempre trocando de cenário, sempre reinventando, trazendo novidades aqui. E você pode ter na sua casa, então a Imperatriz está sempre presente aqui com nós. Comigo também o Supermercado Bertolete, o Berto está toda semana aqui nos apoiando também, né? Lembrando que toda quinta a gente tem a Quinta da Limpeza, a gente traz aí muitos produtos, dicas, orientações que facilitam também a nossa vida. E, por último, e não menos importante, a Esquina Bom, sempre aqui com nós, para lembrar que não é só limpar, não é só organizar, não é só decorar a casa, a gente tem que fazer pausas e ter momentos com a nossa família de descanso, de lazer. Então, a Esquina Bom vem para lembrar isso. Hoje a gente vai falar de como, então, a organização pode evitar ser uma ferramenta super útil para evitar a sobrecarga. E, para isso, o meu convidado, ele é especialista em adultos sobrecarregados, olha só que maravilha, e também em filhos de pais imperfeitos, né? E eu acredito que isso fala com muitos de nós aqui, eu gosto muito dessa realidade, né? Ele é fundador da Dermind, é uma clínica, né? Também agora está lançando alguns cursos, que depois ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. E hoje a gente vai falar desse assunto aí, que eu vivo na pele, né, muito isso, como essa questão da organização alimenta, né, a questão de uma vida mais leve, e eu quero muito trazer para vocês esse papo e também tirar muitas coisas para levar para minha vida. Então, hoje eu recebo o nosso psiquiatra, o Dr. Augusto Geller. Bem-vindo. Muito obrigado. Demorou, né? Segunda vez. Na verdade... Segunda vez aqui. Segunda vez aqui, Dr. Augusto. Eu acho que foi o nosso primeiro, né, Diego, que a gente trouxe... foi o nosso primeiro convidado que veio 2 vezes aqui. É mesmo? No nosso pod. Olha Meu só que interessante. Meu Deus do céu, então já vamos marcar a terceira. Vamos ter que marcar. Muito feliz de te receber. É um tema que eu sempre estou fortalecendo, a questão da saúde mental. E aí eu sei que a saúde mental, né, é muita coisa. E por isso que a gente sempre tenta trazer alguns temas mais específicos para a gente alcançar aí muitas pessoas que estão passando por isso. E a sobrecarga, sem dúvida, né, doutor? É um aspecto que eu acho que, se não todo mundo, a maioria vive, né? Eu sou suspeito para falar, né, Vanessa, que aqui eu sempre sou muito honrado em receber o teu convite e conversar contigo. A gente estava falando agora, assim, se for um pouquinho menos de 1 hora não tem problema, duvido, né? Difícil. Duvido que vai ser menos do que 1 hora, nossa conversa sempre rola bem, o nosso papo sempre vai bem. E ainda mais agora com essa notícia que eu sou o primeiro que vem pela segunda vez. E a gente, não estou inventando agora, a gente já combinou a terceira, não combinou antes? Com certeza, com um tema muito legal, inclusive. Um tema muito legal, depois a gente vai falar. Então essa ideia, assim, né, tu falou tu me descreveu, assim, eu até fiquei surpreso, eu não tinha me ligado que tu ia me descrever dessa maneira, mas eu tô querendo cada vez mais me classificar como um psiquiatra realista. Chega daquela coisa, assim, fantasiosa das redes, sabe? Você vai ter que chegar em casa, vai ter que deixar tudo organizadinho. Não é assim que funciona, a gente sabe que não. Então a gente está aqui para falar com pessoas imperfeitas e pessoas sobrecarregadas. Eu também sou imperfeito, eu também me sobrecarrego, eu também tento me dessobrecarregar, digamos assim, mas acabo me sobrecarregando. Esse é o mundo, a vida como ela é. Então a gente tem que trabalhar com as pessoas como elas são, nas suas casas como as casas são. Eu gosto muito dessa linha, porque eu acho muito interessante algumas coisas que a gente escuta, mas nem tudo a gente consegue colocar em prática. Aí funciona muito pouco, né? Tu começou a ver, doutor, no consultório, essa questão da sobrecarga, assim, mais no teu dia a dia, que te levou a, por exemplo, a criar um curso sobre isso? Foi algo que te chamou a atenção? Eu acho que a gente pensa parecido, assim, né, de trazer da nossa vida para o curso, assim, né? Sobrecarga, as pessoas falam assim, conhece o termo pandemia pela pandemia do Covid. Pandemia de Covid, pandemia de Covid. Pandemia também a sobrecarga também é uma pandemia, né? Todo mundo está sobrecarregado. Parece que as pessoas, ao longo do tempo,
elas foram aprendendo que trabalhar para um patrão é algo muito importante, que tem que ser feito. Aí veio aquela história lá no século XVIII que o trabalho dignifica o homem, que o homem, sabe, eu tenho que trabalhar para ser alguém, eu tenho que servir alguém, eu tenho que servir o meu patrão. E atualmente a realidade é outra. As pessoas pegaram o patrão e botaram aqui dentro. São as pessoas que se cobram para trabalhar muito. E se eu não estou trabalhando, eu sinto que o meu valor é condicionado ao meu trabalho. Exatamente. Se eu não produzo, eu não tenho valor. Exatamente. Eu, não sei, eu sinto isso muitas vezes. Eu é também. como se eu tivesse que estar produzindo Bate o tempo aqui. todo, Tamo né? junto. Nós somos pessoas incluídas numa cultura nessa época moderna. Da produtividade. Da produtividade. E, por exemplo, tu não tem um patrão. É tu. Não. Eu não tenho um patrão, eu sou autônomo, eu sou médico. Então, por que a gente tem que trabalhar tanto? Porque a gente está nesse emaranhado absurdo de que eu sou aquilo que eu produzo para mim, que sou o meu patrão. Tu vê como a coisa tá... Tu tá entendendo por que eu criei um curso sobre isso? Sim, é real. É louco, né? E como a gente se culpa de descansar. Já no final de semana eu já digo isso. Eu olho, às vezes porque a mulher eu vejo que é muito assim, às vezes ela tá em casa, mas ela tá pensando no trabalho. Ela tá no trabalho, ela tá pensando como que estão os filhos, como que tá a casa, meu Deus, tem que fazer almoço, É como se a gente nunca tivesse presente mesmo ali, onde a gente tá, né? E assim como eu vejo pessoas que têm que estar com a casa limpa para poder trabalhar, eu vejo outras que não podem perder tempo limpando uma casa porque vão estar perdendo tempo de produzir e trabalhar. Mas tu vê que os dois cenários bem diferentes, tudo a gente está falando de trabalhar. Eu tenho que estar com a casa limpa para trabalhar, ou eu não posso perder tempo limpando a casa porque eu tenho que trabalhar. Porque, assim, quem é que foi que disse que a vida é trabalhar? Da onde que surgiu essa ideia? Assim, os gregos já diziam, né, lá há 2, 3, 4 mil anos atrás, que o princípio da vida é ser feliz, não é trabalhar. Felicidade é o fim último da vida. Trabalhar é muito importante, a gente quer ter uma boa condição, a gente quer ter um reconhecimento, a gente quer ser gratificado, a gente quer fazer uma coisa que gosta. Mas não é o fim último da vida, trabalhar é parte da vida, não é a finalidade última da vida. A finalidade última é ser feliz. E o trabalho está aí para isso, e a organização pessoal está aí para isso. Doutor, quando a gente fala em relação à sobrecarga, é importante a gente entender o que ela pode trazer para nós. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque às vezes nem a gente mesmo percebe que está tão sobrecarregado. Eu acho que eu gostaria de começar exatamente nessa linha, assim. Quais os indícios, digamos assim, que a gente pode perceber no nosso dia a dia que a gente realmente está com um acúmulo de coisas, muitas coisas para fazer, um checklist imenso, e ainda chega no final da noite, às vezes eu me sinto frustrada porque eu não consegui cumprir 2 ou 3 coisas daquela lista gigante. Tem alguns assim, que tu poderia citar, que tu acompanha muito, ou até que tu já tenha vivido? A minha área ela é um pouco desafiadora, assim, Vani, porque nós não temos exames de sangue, nós não temos lesões que a gente enxergue o que está acontecendo. Então parece que é uma coisa assim de outro mundo, uma coisa assim da alma. Fica vago, parece. Vago, exatamente isso aí. Então, por exemplo, se a gente vai falar num colesterol alto que pode dar um infarto, nós podemos medir, nós enxergamos ele. Se nós vamos falar de diabetes, pressão alta, a gente consegue aferir, quantificar. Se a gente for falar de estresse, sobrecarga, ansiedade, irritabilidade, tristeza, não são coisas que a gente pode medir objetivamente. Então fica mais difícil de nós mapearmos e nós levarmos a sério isso. Só que a gente sabe que esses fatores psiquiátricos, digamos assim, em termos de saúde mental, eles são tão catastróficos e tão horrorosos quanto um colesterol alto. Aliás, eles são mais catastróficos. Eu acho que é mais. É mais. Eu concordo contigo. Então, esse é o primeiro ponto, a gente afirmar e reconhecer que realmente o negócio é muito sério. Estar sobrecarregado não é brincadeira. E nem bonito. E nem bonito. Muito bem pontuado e nem bonito. Portanto, como reconhecer? Primeiro, é muito difícil assim, saber se eu estou trabalhando de uma maneira ok, de uma maneira saudável, eu sou um trabalhador que gosto disso, que gosto do ofício, ou se eu estou exagerado no meu número de horas. Parâmetros, tá? Eu estou tendo prejuízos em outras esferas da minha vida, porque o trabalho não está aqui para eu prejudicar a minha família, para eu prejudicar a minha interpessoalidade, o jeito que eu me relaciono com as pessoas.
para eu prejudicar outras esferas de lazer, de hobby, eu não tenho tempo para lazer, para eu prejudicar o meu sono, para eu aumentar o número de estimulantes e de álcool, porque eu já não aguento mais essa rotina, então eu tenho que estar tomando Botar um gás energético, pra dentro. botar a gasolina, para poder aguentar o tranco, né? Então, esse é um parâmetro. Esse estilo de vida, de trabalho que eu levo, ele causa prejuízos sérios em diversas áreas da minha vida, aí a gente já configura um caráter patológico. Que é um problema mesmo. Problemão, problemão. Outra questão, além do prejuízo, os sintomas decorrentes do excesso de trabalho assumem um tempo muito importante da minha vida? Ah, a Vanessa é minha colega, eu briguei com ela e fiquei chateado, estressado, meia hora e passou. Isso, em geral, não é um caráter patológico, é algo corriqueiro da vida, do dia a dia, enfim, um desentendimento. Depois eu vou lá e converso, beleza. Agora, se eu estou esgotado, eu não consigo pisar no meu trabalho, eu não consigo dormir direito, eu chego em casa, minha família não me aguenta mais porque eu estou um ranço só, né? Eu não consigo cumprir as minhas funções como irmão, filho, pai, marido, sei lá eu o quê. E esse é um outro determinante de problema, de patologia, de doença. A coisa já sai da linha do normal e vai para a linha do doentio. Então, prejuízos marcados e o tempo que assume, além da intensidade dessa sobrecarga, né? Então, por exemplo, daqui a pouco eu tive alguma discussão no trabalho e isso me afetou de tal forma que eu não consigo mais levar uma vida, digamos assim, normal por causa daquilo ali. É como se fosse um trauma que ficou. Um trauma. Você acaba tirando uma foto daquilo e entendendo que aquilo vai influenciar na tua vida dia após dia, a todo momento. Por exemplo, passando essa imagem. Passando. É um evento traumático que muda completamente os teus sintomas afetivos, a tua interpessoalidade, os teus pensamentos. Você acaba tendo um pensamento de predomínio negativo, você passa a ter pesadelos, revivências. Isso tudo é decorrente de alguns ou de algum trauma psíquico. Outro exemplo claro é, por exemplo, um assalto, né? Se você for assaltado às 3 horas em Frederico Westphalen, você vai achar que todo dia você vai ser assaltado 3 horas em Frederico. A chance disso é mínima. Frederico é uma cidade segura, mas devido a um trauma você assumiu um caráter doentio de emoções, de pensamentos, de comportamentos evitativos. Eu vou evitar sair na rua às 3 da tarde e de movimentações gerais da vida, a questão dos flashbacks, do reviver aquele assalto a qualquer momento. Eu olhei uma pessoa parecida, eu já acho que eu vou ser assaltado. Então no trabalho é a mesma coisa, né? A gente vê isso muito em relações de diferentes hierarquias. A pessoa que é uma liderança e que age de maneira grosseira o seu colaborador, às vezes isso aí pode ter uma consequência catastrófica, desastrosa para a vida de um ser humano, assim, e a pessoa passa a evitar contato com o superior, passa a evitar lugares que lembram aquele evento traumático, passa a fazer de tudo para que a vida dele fique à margem daquilo que aconteceu. Os pensamentos vêm em casa, às vezes ele ouve um barulho mais alto, já vem sabe? Meu Deus, será que vai... Ah, não, calma, não, é só... Neurocientificamente, o cérebro fica hiperalerta. Nós temos uma ervilhinha lá no meio do cérebro que ela fica disparando o tempo todo, pensando que aquilo vai acontecer a todo momento. Tá sempre esperando algo acontecer ruim, né, geralmente. Exatamente. Que coisa boa é difícil ficar esperando que vai acontecer ali, né, nesse caso, razão. né? O nosso cérebro, infelizmente, funciona assim. Interessante. Essa questão que tu trouxe do trabalho, eu acho que é uma coisa que... Imagina, a maioria das pessoas, sei lá, tá 8 horas dentro do trabalho da empresa e tu viver todo esse tempo com esse sentimento de estar sempre alerta ou então não tolerar muita coisa, é muito sacrifício, né, para o ser humano, para digamos assim, nessa questão do estresse e tudo mais, né? Eu diria que assim, 8 horas oficialmente, né? Porque a maioria vai para casa e fica no celular ainda tendo que responder, tendo que resolver, tendo que pensar, tendo que terminar o que não terminou, sem pagamento de hora extra, sem direito, sem a mínima condição que seja uma condição salubre, né? Então, 8 horas na teoria. E o que tu já falou já seria grave. Agora, com esse complemento assim que eu enxergo no dia a dia no consultório, é algo assim que é realmente assustador. E as pessoas, elas não se dão o direito de adoecer psiquicamente, não se dão o direito de adoecer do ponto de vista de saúde mental. Se você trabalha aqui e você me disser assim, Augusto, eu estou gripada, não vou poder fazer a live. Beleza, você tem um motivo orgânico para não vir aqui
E então você vai ser gentil consigo mesmo, digamos assim, ser receptivo à ideia de que você precisa repousar, você precisa se hidratar, você precisa se cuidar. Agora, a partir do momento que eu estou doente da saúde mental, eu passo a pensar assim, bah, mas as pessoas vão achar que eu sou fraco, as pessoas vão achar que eu sou louco, as pessoas vão achar que eu sou preguiçoso, as pessoas vão saber que eu tomo remédio forte, as pessoas vão saber que eu não aguento. Então é uma série, eu estou escrevendo um livro até sobre isso, assim, Que legal. sobre esse estigma que se construiu ao longo até da história mundial brasileira da consolidação da psiquiatria como especialidade médica. Portanto, envolve isso tudo. Então, além de você estar doente, você tem que lidar com o julgamento e com o preconceito de não estar legal do ponto de vista de saúde mental. E convenhamos, né? Quem é que está super legal hoje em dia? Não, é difícil todo mundo estar bem, é impossível todo mundo estar bem o tempo todo, né? Nossa, isso que tu falou me lembrou muito no meu período mais difícil da depressão. Eu lembro que eu cheguei no hospital, eu tava muito nervosa e precisei fazer um medicamento para me acalmar um pouco, né? E aí eu lembro que eu falei pra enfermeira, olha, eram umas 3 horas, eu preciso que até às 5 tu coloque esse remédio porque eu preciso pegar as crianças na escola. Olha isso. A tua obrigação. A minha obrigação. Então, tipo, é bem isso que tu falou. É como se eu tivesse que, sei lá, fazer uma cirurgia, alguma coisa, eu ia, né, sei lá, alguém da minha família Com poderia certeza. pegar. Mas aí, como era questão mental, não, eu preciso resolver isso aqui, mas a prioridade é outra, não é essa aqui. Então, a gente muitas vezes deixa de lado muito. E aí, quando chega um momento que não tem mais jeito, a gente já tá muito no fundo do poço, né? Tu acha que essa questão de... Doutora, acho que essa questão da gente olhar para isso e saber qual é o nosso limite também é importante? Porque, por exemplo, assim, às vezes, eu sempre digo, eu tenho psoríase, então, quando eu tô mais nervosa um pouquinho, meu Tudo a ver com corpo, saúde mental. né, tudo. E aí eu vejo assim, porque eu nunca tive muito controle sobre isso, e aí eu disse, Deus me deu um probleminha aqui pra mim ver, ó, a Vani tá um pouco estressada, vamos com calma, Mas Então, aquela coisa que eu disse que não dá pra ver, tu tem uma coisinha que dá pra ver. eu tenho um negocinho que dá pra ver, às vezes tá super vermelho, eu penso, bah, é verdade, eu tô muito estressada agora. Mas o ponto é, a gente não tem, muitas vezes, tomara que não, um termômetro no nosso corpo dizendo assim, ó, a gente precisa dar uma pausa. Tem alguma coisa assim, tem alguma recomendação que tu daria, que talvez tu já fez também, de dizer assim, não, quando eu estou nesse limite aqui, eu preciso entender qual é o meu limite, que não dá para passar disso aqui, que eu preciso fazer uma pausa, eu preciso reorganizar isso aqui, senão eu vou explodir. Tem algo que para ti faz sentido? Esse limite, assim, da explosão, normalmente a gente não reconhece e aí a vida e o nosso corpo acabam obrigando que a gente venha a reconhecer, né? Quando a gente entra... comigo, então, aconteceu isso. Comigo também, já me esgotei algumas vezes e não foi uma coisa que eu percebi, mas que me obrigaram a perceber, que a vida me obrigou a perceber, né? Sobrecarreguei, eu me estourei, eu vi que eu não era mais o mesmo, tive que parar, isso já aconteceu comigo também. Mas o interessante seria que a gente pudesse conhecer microlimites, sabe? Opa, peraí, eu estou me excedendo agora um pouco nisso aqui, eu acho que eu tenho que dar uma pausazinha. Por vezes assim, ó, vamos fazer um exercício eu e tu aqui? Vamos dar uma alongada eu e tu aqui? Provavelmente vai dar uma vontade de bocejar. Alongar Alongar de maneira geral. Esticar o corpo. Pronto. 20 segundos. 30 no máximo. Então se sente um pouco melhor já? Tu entende como a gente estava engatinhando em termos de cuidados de saúde mental? Eu te pedi 15, 20 segundos. Imagina se tu para 2 minutinhos a cada hora, 3 minutinhos a cada hora. Ninguém sabe ainda que tem que cuidar da saúde mental. Que a saúde mental tem que estar na rotina. E eu não estou te pedindo 30 minutos a cada 2 horas. Estou pedindo 2 minutos, 3 minutos. Para tu poder... que tu pode fazer onde você tá mesmo. Né? Onde você... mas eu não posso, porque eu trabalho aqui na Darup, aqui tá sempre cheio de gente, eu não posso ficar me alongando. Finge que vai no banheiro. Vai no banheiro, Vai no banheiro a cada hora. Respira, dá uma batidinha no seu corpo, sabe? Então, assim, escovar os dentes, todo mundo sabe que tem que cuidar dos dentes. Todo mundo sabe, todo mundo escova os dentes. Passar protetor solar. 10 a 20% das pessoas estão aprendendo a passar protetor solar. Que o cérebro precisa descansar um pouquinho só, isso ninguém sabe. Então a gente tem um bom caminho assim de décadas ou séculos. Todo dia, né? É como escovar o dente, é todo dia. Todo dia. Tem os horários ali várias vezes por dia. Várias vezes ao dia. Eu combino assim com alguns pacientes. Hora cheia, tá? 8 horas, 9 horas. Respira, solta o ar, toma um copo de água, sentindo a água entrando.
sempre vou conseguir, não é sempre que tu vai conseguir, tá tudo bem, sabe? Essa coisa, por isso que eu digo assim, a psiquiatria realista, né? Não vamos entender que isso aí, eu não tô pedindo 20 minutos, eu não tô pedindo para você fazer sempre, mas pelo menos minimamente isso tem que estar na tua cabeça, assim, que pequenos gestozinhos assim, pequenos, fazem a diferença. Na tua área tu sabe disso também. Com certeza. Você não precisa deixar a casa impecável sempre. Não. Se você pegar alguma coisa assim que faça mais sentido, A regra cozinha... dos 2 minutos, que eu sempre digo, tudo que leva até 2 minutos a gente faz agora. Quer pendurar uma blusinha, devolver um sapato pro lugar, pode parecer besteira e eu vejo essa resistência muito hoje em dia ainda, do que 2 minutos vai fazer, só que no final de uma semana que tu não pendurou essas blusinhas, em vez de ter uma, vai ter 5. E aí tu vai levar muito mais tempo. E eu acho que é bem isso, a gente subestima o pouco tempo e os pequenos passos na nossa vida, né? Isso. E eu tenho uma outra percepção também que eu vejo assim, diariamente, não vou te mentir, diariamente eu vejo isso. As pessoas, sabe o que as pessoas me dizem? Olha que absurdo, sabe o que as pessoas me dizem? Augusto, eu não tenho 2 minutos a cada hora para parar. Eu não tenho 2 minutos para ir no banheiro. Aí eu digo para elas assim, ó, eu acredito. Mas, se você não tem 2 minutos para ir no banheiro e para alongar 2 minutos a cada hora, o problema da tua vida não são esses 2 minutos. É o teu trabalho, é o que tu tá fazendo o resto. Esses 2 minutos não vão fazer a diferença nenhuma. Sim. Tu não vai cumprir nada se tu deixar de alongar ou respirar, ou dar uma caminhada, pegar um sol. O problema é que a coisa tá muito errada, o buraco é muito mais embaixo. Não é os 2 minutos. Vai ter que reestruturar a vida. Eu até acredito que as tarefas, elas, assim, elas perpassam em muito o tempo que tu tem no dia para trabalhar. Mas o problema não são os meus 2 minutinhos, não vem com essa. É interessante a gente ver como a gente sempre fala muito sobre isso aqui, eu recebo bastante mulheres também, e uma coisa que eu vejo, talvez, não sei se mais nas mulheres ou no geral, é que sempre que a gente tem que, digamos assim, cortar alguma coisa da nossa vida, que a gente tá com pouco tempo, é sempre um cuidado com nós, é incrível, porque tô com pouco tempo, não deu pra ir na academia. Tô com, não sei, vou ter que, não vai dar pra fazer a terapia essa semana. É sempre, até ontem eu postei a organização da minha agenda, a primeira coisa na lista top 1, terapia. Porque senão eu não dou conta do resto. Eu sempre digo que eu gosto muito eu faço semanal, né? Eu sou defensora, eu sempre digo que eu sou defensora por quanto mudou a terapia, me ajudou na minha vida. E pra academia também. E quando a gente tá nesse corre, parece que onde a gente realmente mais precisaria focar, que é estar bem pra dar conta do resto, a gente acaba eliminando, né? Das tarefas, né? Exatamente. Parece que fica tipo um cabo de guerra, assim, né? Tipo um elástico, assim. Eu quero me livrar dessa obrigação de ter que trabalhar, produzir. Quero fazer uma academia, quero fazer uma terapia, quero ter um hobby, assim, de maneira digna, de maneira básica. Né? Eu preciso trabalhar, eu sei, mas quero ter, assim, um tempo para mim. Mas parece que volta, assim, né? Não, eu não posso fazer terapia, eu não posso fazer academia, não, eu vou trabalhar, vou produzir, estou muito tarefado, estou com muita coisa. Então a gente vai ter que ir sempre trabalhando isso. É um imã, é um ímpeto que a gente tem, a gente chama de uma tendência à repetição, né? Um looping. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Não posso ir na academia, não posso ir na terapia, não posso fazer alguma coisa para descansar, não posso fazer alguma coisa para me divertir. Como isso está cristalizado, né? É uma culpa, né? Eu sempre digo que, eu não sei o resto, mas nós, principalmente mulheres mães, a gente se culpa de tudo, né? Se tá perto das crianças, nossa, tu se culpa por ter que, às vezes, dar um grito aqui, um grito ali, aí se tu não tá se tão longe, tu pensa, meu Deus, como eu quero ser uma mãe melhor, às vezes tu dorme, tu olha assim, nossa, que coisa mais fofa. Eu sabia que eu vou criar um curso para mães e maternidade. Sério mesmo? Então tu inclui essa parte aí que eu tô te falando. Vou te dar o curso. Quer o curso? Eu quero. E depois tu deixa as informações pra quem quiser comprar já. O cara que não perde a oportunidade de fazer uma propaganda. Mas uma coisa que eu também já quero aproveitar essa questão que tu falou sobre a sobrecarga, e eu também quero trazer um ponto que eu percebo ao longo desses anos que a gente tem a comunidade, e que eu tenho, né, que a gente teve os nossos cursos, tem um módulo que é de rotina do sono das crianças. E aí, essa orientação, eu quero muito também trazer para a gente conversar sobre isso, que é, muitas crianças vão dormir, digamos assim, junto com os pais. E às vezes esses pais vão dormir 10h30, 11h30, meia-noite, eu já vi vários casos ultrapassando meia-noite.
E eu gosto muito de falar que eu, em um momento da minha vida, eu precisei organizar a rotina dos meninos, porque eu só tinha esse tempo para trabalhar. Então, eles dormiam, por exemplo, eu botava eles dormir 7, 7h30, eu tinha esse tempo até meia-noite, que era esse intervalo para poder trabalhar e ainda dormir também no outro dia, Sim. né? E eu vejo que isso, doutor, mudou a minha vida no sentido de que eu não vou descontar nas crianças, porque chega umas horas do dia, no final do dia tu já tá exausta como mãe, porque tu já fez tudo, tu já teve trabalho, teve casa, teve criança. Então eu comecei a chegar de tardinha, dar banho, dar comida, a gente, né, brincar um pouco, ter esse momento de qualidade, ler historinhas, mas ter uma rotina do sono para eles. Claro que para nós é importante, mas como adulto falando, ter um momento de silêncio no nosso dia, depois que a gente coloca eles para dormir. Isso a minha saúde mental melhorou, assim, ó, não sei em quantas vezes, porque era uma gritaria até a hora da gente dormir. Aí tu não tem um tempo para, sei lá, ler um livro ou assistir um episódio de uma série. Essa mudança que eu fiz na minha vida em relação à maternidade me ajudou muito com essa sobrecarga. Meu Deus do céu, Vanessa, tu tá dizendo que teus filhos atrapalham a tua vida? Tu tem que Ó a botar eles culpa. pra dormir? Tu sabe que muita gente me falou isso? Então tu sabe que eu fiz essa brincadeira de propósito pra ti, porque as Sim. pessoas, quando elas viram pais e mães, elas esquecem de si. Elas não precisam mais se cuidar. Coitadinho das crianças. Coitadinho das crianças. Elas acham que elas não precisam mais se cuidar, que a vida delas não existe mais, que elas passam a ser uma função. A função de ser pai e mãe. Não existe mais Vanessa, eu sou a mãe Vanessa. Né? Então é um absurdo pensar que você está fazendo um bem para o seu filho, de organizar a rotina de sono. Você está fazendo um bem para si, de preservar um espaço em silêncio, porque ser mãe é uma das coisas mais lindas do mundo, se não a mais linda, mas cansa, convenhamos, cansa. E aí você ainda vai ser criticado por isso. Então, sempre quando, agora que eu estou lançando esses cursos, estou estudando muito sobre pai, mãe, paternidade, maternidade, filhos, educação, desenvolvimento, eu percebo assim que o primeiro cuidado que a gente tem que ter para falar com pai e mãe é ter muito respeito por essas pessoas. Porque, eu volto a dizer, assim, não tem como a gente entregar fórmulas, receitas, porque não tem um dicas manual, baratas. né, que veio certinho pra gente saber o que A faz. primeira coisa é você reconhecer que ser pai e ser mãe é, assim, um desafio enorme para cada um e que ninguém deve meter o bedelho, ninguém deve te dizer como tu deve fazer como você acha que deve fazer. A minha função, por exemplo, nos cursos é poder trazer um pouquinho da parte mais científica, trazer um pouquinho da parte mais específica, técnica, com uma linguagem mais acessível, palpável, palatável, que a pessoa possa ver se serve para ela. Mas sem que isso faça ela entender que ela está fazendo errado, porque ela não está fazendo errado. Só o fato dela ser pai e mãe nas boas intenções que elas têm, já é ser pai e mãe preparados, saudáveis, enfim. Eu escutei isso muitas vezes e eu acredito nisso e às vezes eu me pego perguntando, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô acertando nisso? E eu escutei que quando a gente se questiona isso, provavelmente a gente tá fazendo, pelo menos se dedicando para ser um pai e uma mãe melhor. Porque geralmente os que são ruins, no sentido de, né, de não ter boas condutas ali com... Dificilmente uma pessoa que é ruim, ela se questiona, nossa, será que eu estou sendo uma boa pessoa? Ela não tem esse questionamento, né? Mas eu vejo assim, às vezes eu olho, né, para trás, o meu pai, a minha mãe, lá na sua... quando eu, né, na minha vez de ser criança ali, eu vejo várias coisas que eles erraram porque eles não tinham esse conhecimento, e eu vejo muitas coisas que com certeza os meus filhos vão tratar lá na terapia, que talvez, né, para eles, comigo, que eu não soube lidar, mas eu acho que é esse Mas o tu caminho, já está né? incentivando eles a fazer terapia, tu viu como é bom? Sim, com certeza, e muda tudo, né? Muda tudo. Agora, sobrecarga, a gente falou sobre como daqui a pouco fazer essas pausas, entender os nossos limites, entender o que causa na nossa vida essa sobrecarga, o quão ruim é. Agora eu quero saber o que a gente poderia na prática fazer, mais coisas que a gente poderia na prática fazer para evitar, através talvez da organização, como é o nosso tema aqui, né? Eu trouxe essa questão da organização da rotina do sono. Tem mais alguma coisa que o doutor acha que casaria bem assim nessa questão da sobrecarga para, digamos assim, aliviar um pouquinho essa vida tão pesada que a gente leva muitas vezes? Eu fico preocupado com o tempo que a gente tem aí, porque a gente vai precisar de mais umas 4, 5 horas. Não, mas isso aí a gente ajeita, né? A gente vai fazendo parte 2, parte 3. Tem muita coisa que a gente pode se convidar a pensar.
sabe? Vamos pensar assim no foco, unindo os dois objetos de estudos, o meu e o teu, tá? As pessoas costumam dizer assim, se você arrumar a casa, você vai estar mais leve por dentro, se você está pesado por dentro, a casa vai estar bagunçada. Gosto dessas frases, mas acho que é um pouco mais complexo do que isso, Também tá? Eu entendo o nosso ambiente como um símbolo, um reflexo, uma simbolização, uma coisa física dos nossos sintomas, do nosso estado emocional. Estar com a casa desorganizada é um sintoma, um achado. Seria um reflexo, então. Um reflexo, e esse reflexo tem que ser gradativamente pensado, posto em pauta, conversado, analisado. Por que a coisa está assim? Eu acho mais elegante a gente tratar dessa maneira do que simplesmente dizer assim, ó, se tu não tá bem, arruma a tua casa, pelo menos. Porque se tu arrumar a tua casa, pelo menos vai ficar bem. Não tá bem por dentro, vai ficar bem. Eu acho um pouco grosseiro isso. Então, por isso que tantas conversas que a gente já teve, eu sei que tu aborda muita coisa já baseada em neurociência, assim, né? Por isso que eu admiro tanto o teu trabalho, de começar aos pouquinhos, de entender que a pessoa tem uma saúde mental. O teu tema não é a casa, o teu tema são seres humanos que moram em casas. É diferente disso. Tu não é arquiteta, tu não está lidando com casas, tu está lidando com pessoas que habitam as suas casas e querem ter uma organização. É diferente essa perspectiva. Então, que a organização da casa ou do ambiente de trabalho, por exemplo, que a gente está falando de sobrecarga, seja um convite para a gente pensar como está a nossa vida. Se eu não estou conseguindo deixar razoavelmente a coisa organizada, bom, isso pode ser um sinalizador. Mas vamos voltar à tua pergunta, então. O que a gente pode fazer para evitar essa sobrecarga? Nós somos seres sociais. Comunicação é algo muito... Eu trabalho muito comunicação. Eu, além de ser psiquiatra, eu sou responsável técnico e sou digamos assim, o cara responsável pelo interpessoal da minha clínica, né? Eu sou psiquiatra, então eu sempre pergunto... As nossas reuniões, elas se baseiam principalmente em interpessoalidade. Quando houve uma discussão do Digo com a Vanessa, eu não entro muito no mérito. Mas quem está certo, quem está errado. Não, eu tento fazer o exercício. Vanessa, tu conseguiria entender o porquê que o Digo agiu dessa maneira? Digo, por que tu acha que a Vanessa poderia ter falado isso? Fazer a pessoa, isso se chama mentalização, empatia, claro, né? Você se colocar no lugar do outro, mas mais do que isso, mentalização. O que é a mentalização? Mentalização é você ter o mínimo de noção das intenções, dos desejos, dos pensamentos, dos sentimentos do outro. Então, por exemplo, eu tô aqui e tô vendo que tu tá com um olhar brabo pra cima de mim. Nossa, eu acho que ela tá braba. Eu acho que ela vai me xingar. Eu acho que ela tá com a intenção de que eu vá embora. Isso se chama mentalização. Eu consegui mentalizar o que o outro está sentindo, desejando, pensando, quais são as suas intenções e mentalizar quais são as minhas intenções. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, quais são o que eu quero para mim naquele momento. Então, a partir... É mais amplo, é mais nobre, é mais inteligente a gente pensar de uma maneira mais ampla. E isso faz toda a diferença. Outra coisa, assim, né, em termos de equipe, evitar a sobrecarga. Né? A maioria dos problemas é de comunicação. Comunicação previne sei lá, 70% dos problemas. Então, eu não gostei de uma coisa que tu fez no trabalho, tá? Eu poderia dizer assim, ó, Vani, eu não gosto que tu venha com essa bota... Que cor que é isso aqui, caramelo? Caramelo. Eu não gosto, não pode vir com a bota cor de caramelo. Tu sabe disso, eu já te falei. Sabe que é interessante eu falar assim, ou eu falar assim, ou eu buscar uma outra forma? Vani, vou te fazer uma pergunta, tá? A gente se dá bem. Tu me permite fazer uma pergunta pra ti? Posso? O que tu acha, assim, de tu vir de bota caramelo, assim, todo dia no trabalho? Aí tu tá abrindo o espaço pra gente conversar. Primeiro eu tenho que me vincular contigo para eu poder falar. Aí tu vai me falar assim, pois é, eu não tinha pensado, não sei, tu tem alguma coisa a me dizer? E daí tu não fica na defensiva, né? Interessante. Faz sentido isso aí? Super. Então, esses treinos assim de mentalização, de essas estratégias de comunicação, a estratégia de assertividade, né? Eu posso falar isso aí de 3 maneiras. Posso falar uma mesma coisa
de 3 maneiras. Isso vale muito para a organização dos filhos, né? Você pode e deve convidar os filhos a pensar. Arruma teu quarto, arruma teu quarto, arruma teu quarto. Tá, limite é importante. Agora, vamos lá. Filho, vem cá. Por que tu acha que o pai e a mãe querem que tu arrume teu quarto? Não é o meu quarto, é o teu quarto. Tu acha que o pai e a mãe não gostam de ti? Tu acha que... Qual que é o motivo? Ah, mas eu não quero, mas eu não quero, mas eu não quero. Tá bem. Aí você deixa uma ordem clara. Não precisa ser deselegante, deixa uma ordem clara. O seu quarto vai ser arrumado. E eu vou te ajudar a achar as ferramentas, nós vamos estabelecer algumas regras, o seu quarto vai ser arrumado até o final do dia. Mas vamos voltar aqui, ó. Por que tu acha que eu quero que tu arrume minimamente o teu quarto? Eu não acho que tu vai se sentir melhor? Pensa comigo. Não, mas eu não... Tá tudo bem, o teu quarto vai ser arrumado até o final do dia. Isso não está em discussão. A ordem é clara, a ordem é previsível. Todo final de dia o quarto tem que estar arrumado. Eu não estou dando, assim, eu não estou sendo grosseiro, eu não estou sendo sufocante, eu não simplesmente cheguei assim, ó, tu vai arrumar teu quarto até o final do dia. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou treinando a reflexão desse menino, eu estou treinando o pensar psicológico dele, eu estou fazendo ele se dar por conta da importância daquilo. Da importância daquilo. Até porque a gente só faz o que a gente quer, né? Só faz o que a gente quer. Ainda mais se tratando de crianças e adolescentes, eu vejo que é uma coisa assim, muitas mães dizem pra mim, Vani, os meus filhos, eu tenho que estar repetindo toda hora. Eu falei, bom, bem-vindo ao clube, a gente sempre vai ter que estar repetindo coisas, porque esse é o nosso papel, a gente tá colocando eles na vida, né? Mas o ponto é, quando elas vêm buscar algum curso de organização na casa, eu sempre trago um passo a passo para elas, a gente divide a casa por zonas, aí cada semana a gente foca numa zona, e eu trago muito esse pensamento, por que você não faz isso com as crianças, com os seus filhos, com os seus adolescentes, que é o quê? Trazer essa ordem clara, como tu falou, mas mais do que isso, trazer, digamos assim, o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, como um checklist, para que a pessoa vá arrumar seu quarto, é muito amplo. Né? Então, primeiro você arruma a sua cama, aí depois você organiza. Seja específico, eu sempre falo para elas. E assim, e com o passar do tempo, isso vai ficando automático para eles, porque imagina tu entrar num quarto todo caótico. Até nós que somos adultos, que é pra gente ter mais essa maturidade, né? Em relação àquilo, a gente dá tu fica meio tipo uma barata tonta, meu Deus, sabe? Por onde que eu começo? Onde eu pego primeiro? Com as crianças e os adolescentes também. São assim, eles também têm essa dificuldade. Eu sempre falo, então, por que não fazer assim, né? Porque eu acho que é bem isso que tu falou, a questão da comunicação que faz toda a mudança dentro de casa e no trabalho também, né? São muitas técnicas, muitas coisas que, assim, detalhezinhos que a gente não se dá por conta. Quer ver uma outra coisa que é bem interessante nessa coisa da arrumação? A partir do momento que o meu filho me desautoriza, eu estou mandando ele arrumar o quarto, ele não arruma, tem menos a ver, a partir daí, tem menos a ver com a educação dos filhos, mas tem a ver com como eu me avalio como pai. Eu me frustro, porque eu não estou conseguindo mandar no meu filho para que ele arrume o quarto. Nada a ver, o teu filho está te desafiando, e desafiar faz parte do desenvolvimento. Eles vão vendo até onde eles podem ir. Até onde eles podem ir. E por um lado é bom que ele seja imponente, porque se ele for imponente em casa, ele vai ser imponente na vida. Eu não estou falando de falta de respeito, eu não estou falando de grosseria, eu não estou falando de... Mas vai se questionar o porquê, né? Mas vai se questionar o porquê. Então é importante que você, mais uma vez, deixa a ordem. Eu não estou falando que não tem que ter ordem. Tem que ter ordem, sim. Você vai arrumar a sua cama agora de manhã e até o final do dia o seu quarto vai estar arrumado. O que você precisa de ajuda para que a gente possa conversar? Não, mas eu não quero. Deixa eu tentar entender o porquê que você não quer arrumar a cama, o que está acontecendo. Não, eu não vou arrumar. A cama vai ser arrumada, fulano. Isso não está em discussão. Mas se você quiser conversar sobre alguma coisa, se você quer ver alguma maneira, quer que eu te ajude a pensar como, quer... Não impor só, mas também escutar eles, né? Eu vejo que, por exemplo, os meninos tinham uma cama, tinha uma embaixo e outra em cima, e eles estavam um beozão, porque o Tim, que é o mais novo, subia pra cima e queria dormir com o Tony. Aí a cama, tipo, era duas de solteiro, e aí ficava apertado. E o Tony toda noite reclamando, eu não aguento mais, o Tim veio pra cima de mim e fica muito apertado, porque o Tim queria dormir junto com ele. E eu entrei e pensei, o que a gente pode fazer então? Não, a gente quer uma cama de casal, que daí a gente pode ficar junto, mas, né, não tão apertado. Foi isso que eu fiz. Aí eu organizei lá, coloquei a cama de casal e a gente resolveu essa questão. E eu vejo que quando a gente dá ouvido para
na verdade para qualquer pessoa, mas para reclamação ou para sugestão da pessoa, ela se sente parte da solução e eles vão inclusive gostar até de arrumar aquela cama que eles quiseram que fosse colocada ali. Então eu vejo que isso funcionou muito lá em casa sobre dar ouvidos aos nossos filhos, né? A gente já foi para um lado mais filho, mas eu acho que essa questão muito da sobrecarga dos adultos também tem tudo a ver. Parte muito dessa questão das crianças. Mesmo assunto. Por causa que às vezes a gente tá lá, é birra, né, é choro, é grito, e isso acaba te deixando ainda mais sobrecarregada. Então, saber lidar com essas, digamos assim, com esses círculos aí, com essa família ou com essa equipe faz toda a diferença para a nossa saúde mental também, né? Toda. Não tem como a gente falar de adultos sem falar dos seus filhos. A definição de ser um adulto é você olhar para os filhos, como está a educação, como está o tratamento, como está... E é muito importante que a gente... Mais uma vez, a gente tente ter esse olhar mais amplo, mais nas entrelinhas, assim, sabe? O filho que está te confrontando, primeiro, faz parte do desenvolvimento. Não é uma coisa que é apenas malcriação. Não, faz parte do desenvolvimento. Segundo, muitas vezes a questão não é moral, ética. Na minha casa sou eu que mando e agora não sei o quê e vou passar o chinelo. A questão é que você se sente um pai frustrado e um pai que não está conseguindo ser o pai que você queria ou que quer que você seja. Sem autoridade. Isso frustra e você acaba perdendo a cabeça. Então, se você pensar dessa maneira, não é mais interessante, mais inteligente e mais eficaz de você se controlar? Me parece que sim. E não há regras, assim, universais, né? Cada caso é um caso, mas são maneiras, assim, que eu, pelo menos, acho muito interessantes de pensar e ver esse tema todo. Tu sabe, doutor, que essa questão que eu trabalho muito sobre, que nem a gente estava falando sobre os pequenos passos, poucos minutos por dia ali, em relação à nossa casa, em relação a deixar a casa minimamente organizada, e eu vejo que é exatamente isso. Parece que na saúde mental a gente também tem isso. A gente tem que correr, qual que é o segredo? Sei lá, preciso fazer 1 hora de exercício, aí depois eu preciso fazer a minha terapia, aí depois eu preciso ter 30 minutos com o meu chá, sem nenhuma interrupção. Com incenso. Com incenso, toda aquela coisa, né? E eu olho assim, e eu gosto muito de ter o plano B que eu falo para as meninas, que é, quando o dia tá muito caótico, o que eu vou fazer minimamente para deixar as coisas, pelo menos, digamos assim, habitáveis, né? Então, em vez de eu fazer uma cama posta, eu, pelo menos, estico os lençóis. Pelo menos isso. Ao invés de eu, sei lá, vou lavar, secar e guardar toda a louça, pelo menos eu lavo, ou lavo alguma coisinha. Eu gosto de trazer essa questão para elas do que é possível naquele dia, porque às vezes a gente, né, que nem tu tava falando dos 2 minutos ali, às vezes não, eu acredito que todo mundo tem essa possibilidade. Não consigo acreditar quando tu fala assim, eu não tenho esses 2 minutos. Eu acredito que todo mundo tem e a gente precisaria olhar para isso de fato. Isso é inacreditável. Entender os nossos dias, entender que nem todos são bons, mas que todo dia eu preciso estar fazendo alguma coisinha para deixar a minha vida mais leve, né? É sério, eu chego a cronometrar, eu já cheguei a cronometrar, assim, de ver alguns pratos e algumas taças sujas e pensar, meu Deus do céu, eu não tô preguiça de lavar isso aqui. Eu cronometrei e deu 3 minutos. Sim. É impressionante. É impressionante. E aí, quando tu faz isso, o que eu acho mais interessante é que tu tá totalmente focado, porque tu diz assim, eu quero ver quanto tempo eu vou levar pra fazer isso aqui. E aí tu coloca ali, tu não fica mexendo no celular, tu vai pegar e vai fazer a tarefa. E aí já entra um exercício de aqui e agora, que é um exercício mindfulness, que é a definição de meditação. Meditação não é você parar com 10 incensos e... fazer um... Silêncio. Não, isso não é meditação. Meditação é você estar no aqui e agora. Eu posso estar exatamente agora meditando. Tá, Augusto? Mas daí tu não vai estar aqui na minha live aqui comigo. Justamente, eu tô aqui. Tá totalmente presente. Eu não tô pensando na conta que eu tenho que pagar, não tenho que pensar na briga que eu tive, na manhã, nas tarefas. É libertador, né? Então, a partir do momento que eu sinto, assim, um pouquinho da espuma, assim, do barulho, do cheirinho de menta, do detergente, eu vou passando, já vou sentindo no meu corpo. É um exercício daqui e agora. Por favor, Augusto, eu não tenho paciência para isso. Sim, é muito difícil. É muito difícil. E se você não quiser fazer, tá tudo bem. Porque você mandar uma pessoa que está em colapso, em crise, meditar, é uma grosseria, é ofensivo. Eu estou no fundo do poço. Medita, então. Você vai parar para meditar e vai vir só as coisas ruins na sua cabeça. A cabeça de todo mundo é um turbilhão. Mentira, não é só minha. Não, não é só tua. A cabeça de todo mundo foi feita para ser um turbilhão de ideias. E é muita informação hoje em dia. Muito.
Muito. Meu Deus do céu, muito. Então, a partir do momento que você tá lavando uma loucinha que seja, e você consegue deixar passar um pouquinho do pensamento, mas daí já vai vir uma... Não tem problema, é assim mesmo. Deixa vir, deixa ir. Se nesses 3 minutos você conseguiu deixar passar 10 segundos, sem Já nada, tá. maravilhoso. Um exercício maravilhoso. Eu sempre digo que as melhores ideias que eu já tive foi lavando a louça. Incrível, né? Tipo, meu Deus, como assim lavando? Sempre, porque aí eu tô ali no momento presente e vem algo pra mim. E eu acho que é bem isso que tu disse. São coisas que a gente já faz, mas que a gente pode fazer diferente, né? Do nosso dia a dia mesmo, né? E tem mais alguma coisa que tu considera, assim, importante nessa questão? De casa, assim, além de deixar minimamente organizada, essa questão do nosso tempo com a nossa família. Eu vejo que a questão do celular hoje é uma coisa que afeta muito, no sentido, estou aqui, mas não estou. Estou aqui com as crianças, mas às vezes eu tô... Porque a gente acha que o quê? Eu já vi alguma coisa, não sei se o doutor concorda com isso. Vou descansar no telefone, tipo assim, depois do almoço, eu pego e fico rolando o feed. Não existe descanso aí, né? Existe uma exaustão aí, né? Não. O nosso, pensa comigo assim, ó, o cérebro que a gente carrega aqui está há 200 mil anos na nossa cabeça. É o mesmo cérebro há 200 mil anos. Pensa, o Brasil foi descoberto há 500 anos, eu estou falando de 200 mil anos. Né? Jesus Cristo nasceu há 2026 anos atrás. Estou falando de 200 mil anos. É muita coisa. É o mesmo cérebro, com o neocórtex, é o mesmo cérebro. E esse mesmo cérebro, ele ficou, desses 200 mil anos, vamos pensar assim, ó, que ele ficou 196 mil anos, tá? 98% desse tempo, 98% desse tempo, assim, passou um passarinho, aí 10 minutos, um ventinho aqui, aí dali 20 minutos, acho que eu vou achar uma maçã para eu coletar e para comer. É para isso, é para essa velocidade de estímulos que o nosso cérebro foi feito. Para essa velocidade de estímulos. E hoje, qual que é a velocidade de estímulos que a gente tem? Olha esse textão aqui de 4 linhas. Meu Deus do céu, meu Deus, esse vídeo longo de 30 segundos, eu não vou assistir isso aqui. Aqui meu Deus, olha a Virgínia aqui, acabou com não sei quem. Mentira, olha aqui. Meu Deus, o Donald Trump falou isso. É o tempo todo. Eu só posso pensar que isso é exaustivo. Não tem como pensar algo diferente. É exaustivo. Eu, Augusto, fico muito irritado quando fico um pouco a mais no celular ou quando eu jogo videogame. Fico muito irritado. Fico pavio curto. Porque essa desordem de monoaminas, de dopamina, de serotonina, essa desordem cerebral que ela causa, é uma coisa que me irrita muito. E tu sabe que essa questão eu vejo assim, as pessoas não têm paciência para mais nada. E é realmente por isso, porque eu vejo assim, a gente foi evoluindo e teve o momento da carta, que tu mandava e demorava meses, às vezes, para voltar uma carta. Hoje, se tu pega o celular, a pessoa manda um WhatsApp, ela quer que tu responda na hora, ela quer que, né? Então eu vejo quanto a gente evoluiu algumas coisas, mas a nossa mente ainda não tá evoluída para toda essa mudança, esses estímulos, né? E é aí que acaba que a gente explode. E tem alguns exercícios que eu gosto de fazer no dia a dia que são bem legais, assim, por exemplo, eu gosto de escutar todos os áudios na velocidade 1. Nossa, esse é um baita de um desafio, hein? Um baita de um desafio, todos. Por mais que a pessoa fale muito devagar, tu bota ali no tempo da pessoa. Bota no tempo da pessoa. Interessante, porque eu tenho fazer isso. Eu tenho que desenvolver a habilidade de ter essa paciência de respeitar o tempo como ele é. Tá. Eu gosto de jogar canastra, que é uma coisa com pouquíssimo estímulo, assim, sem celular, e ficar... Às vezes é difícil. Esses exercícios, para mim, é tipo uma academia. É muito suado fazer isso. É um desafio enorme. Uma academia para o cérebro. Uma academia para o cérebro. Eu não vou na academia para relaxar, eu vou para treinar, tá entendendo? Então, esse treino para mim é muito difícil, mas às vezes eu fico olhando pro celular, assim, quase numa abstinência, assim. Não vou pegar. Não vou pegar. Às vezes a pessoa que tá jogando, minha noiva tá jogando comigo, olha o celular e digo, não vou pegar. E às vezes eu tenho umas recaídas, né? Às vezes eu pego, né? Também sou filho de Deus. O que mais que eu gosto de fazer? Eu gosto de assistir o mesmo filme algumas vezes. Por exemplo, tem um filme chamado El Secreto de sus Ojos, que é argentino, que eu já assisti várias vezes, eu sei tudo que vai acontecer, mas para ter a paciência de estar diante de uma mesma situação, de uma mesma cena e tolerar isso. Nossa, que interessante. Eu gosto. E para quem assiste o filme com o celular junto? Bom, daí tu desvirtou completamente o nosso treino. Não tem como. Não, tu imagina
porque às vezes acontece comigo, já aconteceu, eu falei, pô, cara, eu tô assistindo um filme, como assim eu tô aqui rolando? Larga o celular, deixa em outro cômodo e vai assistir o filme. Até isso, às vezes a gente, porque eu sei que várias pessoas têm também, se você é uma, deixa nos comentários. Vai todo mundo comentar, até eu vou comentar depois. Então, gostei dessa ideia de assistir o mesmo filme, talvez até ver coisas que tu não viu da última vez, tu conseguir perceber, né? E o ajeitar a casa é isso, né? O ajeitar a casa envolve regar uma planta aqui, envolve passar um pano aqui. Passei um pano, vou ver o celular. Tenta usar esse momento para tu treinar a habilidade de manter o teu cérebro como ele deveria ser. Passo a passo, uma coisa por vez. Devagar. Porque realmente, se você ficar à mercê do celular, você vai pedir que todos os instantes do mundo sejam na velocidade do celular. E eles não são. Quando você vai trabalhar e vai vender alguma coisa para alguém, se você é um vendedor, se você vai atender uma ocorrência, se você for um policial, se você vai ensinar uma coisa, se você é um professor, a velocidade não é a velocidade do Instagram, é a velocidade da vida. Então é importante que você se conforme com a velocidade da vida. Que inclusive às vezes a gente esquece que a rede social é um recorte da vida das pessoas. Eu gosto sempre de falar isso, e eu acho que para fechar também em relação ao nosso assunto de sobrecarga, às vezes a gente acha que só nós estamos sobrecarregados, cansados, só nós estamos nesse... Por quê? Porque, claro, não vou ficar postando, a maioria das pessoas não posta seus momentos difíceis do dia, o seu estresse, o momento que explodiu, o momento que gritou, ela só posta o recorte bonitinho. Lindo. Por exemplo, eu dando check em 1000 coisas ali que eu tô fazendo no meu dia, mas ninguém vê, às vezes, que eu chego no final da noite assim, meu Deus, preciso dar uma pausa aqui, senão eu vou explodir, vou botar essas crianças dormir, porque hoje o negócio, sabe? Então, em relação a isso, essa questão da comparação também, eu acredito que é algo que a gente precisa, né, doutor, olhar e aterrissar na nossa vida. E entender que todo mundo tem os seus perrengues, só a maioria não mostra, como os nossos. Talvez piores, melhores, mas todos temos. Então, acho que essa questão importa também na questão da sobrecarga, dessa comparação. Eu não tenho dúvidas disso. Assim, existe um conceito chamado falso self. Self é eu, né? Falso eu. O que significa isso? Eu sou o Augusto, do jeito que eu sou. Mas a partir do momento que eu vou adoecendo muito no dia a dia, eu vou desenvolvendo um falso eu para me moldar a tudo. Se eu preciso impressionar aqui na live a Vanessa, eu preciso fazer um monte de careta e preciso fazer um monte de malabarismo para poder impressionar aqui. Esse é o falso eu, não sou eu. Eu aqui, assim, graças a Deus, eu estou sendo eu. Eu estou sendo Augusto, assim, às vezes eu sou meio brincalhão demais, às vezes eu falo umas bobagenzinhas demais, mas esse sou eu. Então, sou eu. Por isso eu fico feliz. Então, eu poderia, de repente, ficar assim, sério. Pois é, Vanessa, essa sua questão, né? Mas também não seria tu. Não seria eu. Ou eu poderia aqui virar cambalhota, mas não seria eu também. Então, existe uma diferença entre o verdadeiro eu e o falso eu. Mas isso é um conceito lá de, sei lá, 1930, 1940, de Donald Winnicott, que é um psicanalista famoso, né? Agora, o que está acontecendo hoje, impressionantemente, é que as pessoas estão construindo um falso self nas redes sociais. As pessoas estão construindo um falso eu generalizado nas redes sociais. Então, tu tem noção do quanto doentio é isso? Assim, o cara foi lá, documentou, entendeu que a gente precisa ser eu, a gente precisa ter o verdadeiro eu, o verdadeiro self, true self. Então, evite ser o falso self. Aí vem a humanidade e cria um Instagram para você viver sob uma máscara, viver sobre uma capa da felicidade perpétua, da ausência de erros, da organização total. Não existe. Não existe. Tem algum livro que tu indicaria para nós? Nossa, vários. Sobre o que tu quer? Sobre a questão exatamente disso, de estar talvez mais no presente, no aqui, no agora, algo sobre... Talvez a gente pode até deixar depois a indicação aqui na descrição, se tu se não vier nada na tua mente. Vários. Eu tô lendo o livro que tu me indicou, muito obrigado. Certo? Que bom. Mas eu vou pensar e vou... Para poder oferecer de maneira honesta, assim, e dar uma dica bem produtiva, eu vou pedir esses minutinhos para pensar. Claro, com certeza, e depois tu me passa. Se tu pudesse, agora tu pode deixar uma mensagem. Já tá no final? Meu Deus, coisa horrível. Já passou mais de 1 hora, né? A gente sempre assim, né? Sempre assim. E agora tu pode deixar essa mensagem para quem está se sentindo talvez no limite, cansado, sobrecarregado,
sem saber por onde começar, o que tu diria para essas pessoas, mulheres principalmente? Pronto que eu olho. Vou olhar pra ti. Não, vou olhar pra ti. Pode ser tá? pra mim. Porque eu também tô cansada, Não, pode me falar. Não tem um espelho. Eu vou dizer uma coisa bem sincera, tá? Vou dizer uma coisa que talvez tu nunca tenha ouvido. Se eu pudesse falar com a tua sobrecarga, com a tua tristeza, com a tua irritação, com os teus excessos, eu diria: não julgue esses excessos, não suprima esses excessos. Tire todo o julgamento. Pega aquele chicote do, meu Deus, eu estou sobrecarregado de novo, que saco isso. Se você está sentindo coisas, pelo menos não julgue esses sentimentos. Porque você estar sentindo coisas assim, sobrecarga, irritação, tristeza, ainda tem uma função, sabe? Se eu estou sobrecarregado, pelo menos é um sinalizador de que eu tenho que parar. Agora, a partir do momento que eu estou sobrecarregado, eu começar a me chicotear porque eu estou sobrecarregado, isso eu não vejo benefício nenhum. Isso congela, isso paralisa. Portanto, a minha dica, eu poderia dar dicas mais simples e óbvias, mas isso as pessoas veem o tempo todo, né? Então eu queria dar uma dica um pouco mais, talvez, inusitada e inédita, assim. Se você está com sentimentos de valência negativa, que a gente chama, sobrecarga, irritação, tristeza, ansiedade e tudo isso, tente não julgar e não suprimir, aquela coisa do aceitação e compromisso. Aceita, aceitar não é baixar a cabeça. Entenda e assuma que você está assim, e a partir do momento que você não brigar com isso, você vai poder desenhar uma ação para poder ir melhorando passo a passo, tá? Por isso que eu sou psiquiatra realista, como é que é? Psiquiatra realista de adultos sobrecarregados e pais imperfeitos. E filhos de pais imperfeitos. Filhos de pais imperfeitos. Para mim isso faz todo sentido. É sobre isso. E também, eu sei que já está rolando alguns cursos aí, né, que tu já lançou agora no último mês também sobre esses temas, e eu sei que tu vai lançar vários também, a gente já tem página, tem como comprar lá na tua página no Instagram, já dá para acessar, né? Isso, tem o link lá. Para mim esse projeto é muito natural, assim, né, porque eu adoro estar aqui, acho que ficou muito claro que eu não tenho constrangimento nenhum com microfone e câmera. Tu gosta da comunicação, Gosto da né? comunicação. Sempre a gente estava falando antes, eu sempre fui de microfone, cantoria e tudo mais, então para mim é muito, de dança de CDG, então para mim é muito fácil estar aqui e sinceramente assim, seria uma hipocrisia dizer que eu não quero que o meu curso bombe, né? A gente que está nesse meio, eu estou começando e tu que é uma professora nisso aí para mim, pelo menos tu é uma inspiração para isso, né? A gente sabe quanto é difícil, então seria uma hipocrisia dizer que eu não quero que bombe, eu quero que bombe. Mas para mim é uma coisa muito natural, eu vejo que para ti também porque são coisas que a gente gosta de fazer. Sim, e eu não sei você, mas eu acredito assim, doutor, que a gente pensa assim, eu não posso guardar isso só para mim, eu quero que mais pessoas, por muitas vezes um valor mais justo, mais acessível também, né, possam ter acesso à questão dessa saúde, da organização, enfim. Então acho que isso é um ponto que para mim pelo menos me move muito. Para mim também, eu gosto de poder, que essa informação saia do consultório, saia do olho no olho e possa andar aí, navegar pelas telas, pelos celulares, esse o objetivo, que as pessoas possam se beneficiar. Então lá no meu Instagram tem um link, www.evitesobrecarga.com, e tá tudo bem explicadinho lá com vários vídeos, tem toda uma equipe lá que tá para esclarecer também se tiver alguma eventual dúvida. É só o primeiro, vai vir mais. Que maravilha, estaremos esperando, eu vou esperar aquele de filho que tu prometeu, hein? Com certeza. Só aquele tu vai querer, não quer outro? Não, tem que ver, vamos ver qual começamos primeiro, entendeu? Tá, nós temos que fazer uma organização. Doutor, muito obrigada, foi um prazer mais uma vez te receber aqui, e é uma bandeira que eu sempre levanto dessa questão da saúde mental, que eu trabalho, luto, vivo isso, e vejo que é possível sim, mesmo que a gente tenha, sei lá, uma depressão ou uma ansiedade ou uma sobrecarga, é possível a gente viver bem e viver feliz. Às vezes não teremos, sei lá, uma cura daquilo, mas vamos saber manejar, vamos saber controlar, equilibrar, saber os nossos limites e ter uma vida feliz, que eu acredito que a gente merece e que não é normal. Eu sempre digo isso, não é normal a gente se sentir assim, que não, sem vontade de viver, sem vontade de seguir em frente, de buscar as nossas coisas. Então eu levanto essa bandeira e acredito que por isso mesmo que eu trouxe você mais uma vez para levantar essa bandeira junto comigo aí da saúde mental e principalmente da sobrecarga, né? Muito obrigado mais uma vez. E vou dizer assim, ó, que tu falou assim,
que é possível viver sem estar mesmo com a sobrecarga, mesmo com a tristeza, até que é possível. Eu vou dizer que só é possível viver com isso, né? Porque a sobrecarga ela tá aí, a tristeza ela tá aí, a gente precisa ir achando maneiras de minimizar, de eventualmente evitar, isso faz parte da condição humana. Então, só é possível viver se a gente souber lidar com esse tipo de intempéries, de desafios e tudo mais. E a outra questão que eu quero te dizer é que se eu fui o primeiro participante a vir 2 vezes aqui, eu quero ser o primeiro a vir 3 vezes, antes de ter um outro que venha 2 vezes, tá? Tá bom. Então, daqui a algumas semanas você já me convida de novo. Já deixamos de novo, pode deixar. Porque realmente eu não vejo o tempo passar, que é um papo sempre muito bom gostoso. a gente levar essa mensagem. Eu fico muito grata pelo teu tempo, que eu sei que é corrido também, e tu tira ele para estar aqui com nós, então muito obrigada. E eu que agradeço, foi uma honra mais uma vez. Espero que você tenha gostado do nosso papo. A gente deixa aqui embaixo também do nosso vídeo aqui, todas as descrições, o Instagram do Dr. Augusto para você acompanhar. Inclusive, ele cria bastante conteúdo por lá, de vários temas, né? A questão dos cursos também estão todos lá na página dele, do Instagram, nos links você encontra. E também, né, qualquer coisa é só mandar uma mensagem por ali, que eu acredito que a equipe vai estar presente ali, cuidando, né, qualquer dúvida, para você buscar essa saúde mental, buscar essas ferramentas para melhorar aí, para conquistar essa qualidade de vida. Um agradecimento especial, então, também à Imperatriz Stock Lar, sempre presente no nosso cenário, deixando o nosso cenário bonito, sempre aconchegante para receber esses convidados tão especiais. Também comigo o Supermercado Bertolete, sempre facilitando aí a vida da dona e do dono de casa também, né, com produtos bons, lançamentos e, é claro, dicas que eu levo toda quinta-feira para vocês no Passeio do Mercado. E também, por último e não menos importante, a Esquina Bom, lembrando que a gente precisa de momentos, de memórias com as pessoas que a gente mais ama, com nós mesmos, dar uma pausa no trabalho e ir lá tomar um sorvetinho. Enfim, né? Toda essa questão é importante para a nossa saúde mental também. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Eu já peguei várias dicas que eu quero incluir no meu dia a dia. E não esquece de enviar para uma amiga, né? O nosso público é maior, a maior parte é mulheres, então seja essa amiga que lembra da outra e envie esse episódio. Um grande beijo, nos encontramos na próxima semana no Pode Organiza.